Qual é Star Foxes? Estamos de volta aqui mais edição de Portal. Deixa eu ver onde eu parei. Foi esse aqui? Vamos lá. De como você pode fazer para aprender inglês, sendo completamente pobre, sem gastar dinheiro nenhum, com ferramenta nenhuma, de casa utilizando apenas a internet, e para você não falar igual o nosso querido Pirulito, né? Então vamos lá. Seguinte, aprender inglês é uma das melhores maneiras de sobreviver no nosso querido Brasil, porque você pode trabalhar para empresas de fora e ganhar em dólares. Imagina só, o dinheiro valendo 5 vezes mais, quer dizer, eu não sei se ainda vai valer, né? O Trump tá fazendo uma baguncinha ali. Mas enfim, você ganhar 5 vezes mais, podendo continuar no Brasil e, claro, trabalhando para empresas de fora. Você pode ter acesso a conteúdos de altíssima qualidade, agora que o meu canal está sendo traduzido. Meu time, o que é isso, olha? Isso aqui ele fica fora da instalação do portal. Coragem não é abscência do medo. Absence. Not, never, back, now. Nunca. O smoke liga, ninguém tem smoke. Bat, morcego. Absence. Absence. Então, tipo assim, pelo que eu vi aqui, só pela gameplay do portal, time. Esse aí tá miado, só acertar a bala, tá miado. Aqui é tipo uns locais de teste, mano. Nossa. Pra pegar humanos aptos a alguma coisa. Vamos saber isso aqui, meu time. Ah, eu achei que o jogo não deixava. Aqui não é permitido. Tô meio de novo. Aí, tipo, se tu ver aqui é aquela parede que não dá pra botar portal. É, né? Isso é porta aqui. Dá pra interagir com você? Deixa eu testar um bagulho aqui. Se eu consigo morrer aqui, né, time? Meu Deus! Ué? Bora, cara. É só um, ruxa. Vai. Não dá. Vai, tem costa. Tá. Deixar bom porque eu morri. Aí vamos ver o que eu posso fazer. Eu já tava morto. Então meio de scout de novo. Não dá pra botar um dentro do outro. Então eu vou botar um portal azul aqui. E o laranja vai ficar livre. Ok. Aí o ícone ele fica laranja por completo quando dá pra largar os portal. Essas coisinhas aí perto do lado do mouse. Quero ver se tem algum ponto específico que dá pra olhar na porta. Sem morrer, é claro. E tipo, o portal, o tio, ele atravessa a porta. Mas não conecta, sabe? Não cria um portal. Ó, tem um L. Tem um L. Boa, tem um L. Oxi. Não? E eu vou pegar aí a história de portal. Acho que o Corey nunca fez, né? Eu acho que não. Praticamente pra inglês, mas enfim.
Você pode adiantar tendências pro Brasil, que isso é muito útil para quem é criador de conteúdo. Por Aí, ó. exemplo, dá pra gente ver o que tá dando certo. Usar a física, né, gente? É. Só usar o cerebelo. Só usar o cerebelo. Fala direito, Anta. O famoso networking, você tem mais chance de ganhar dinheiro porque tem empresas que trabalham com clientes de fora, então você acaba ganhando um dinheiro. Joga Por exemplo, essa molotov aí de a minha mercado e esposa, fica ela olhando fala L. português, né, que é brasileira, né? Ela É fala nunca bom, inglês, né? fala espanhol e arranha um pouquinho assim no francês. É Então isso. ela ganha adicionais no local de trabalho dela. porque Ele ela tá fala mercado, esses idiomas, mercado. e ela consegue, por exemplo, interagir com clientes que são de fora. Então, tipo, Boa. muito bacana, né? Basicamente é assim que ela me sustenta para poder continuar gravando esse canal aqui. Sabendo inglês, você pode conhecer a sua gótica gringa hoje mesmo, ou então o seu pretty boy americano, né? Porque você Vai fala acontecer. mal dos homens do Brasil. Nós somos feios, mas sabe que nós também somos amorosos. E eu ouvi dizer que quem aprende inglês ganha mais 4 centímetros de peça também. Então comprova essa teoria e aprenda inglês, beleza? Ai, eu sou mulher, eu não tenho peça. Então você ganha mais 4 centímetros também. Você vai ganhar. Você não tem escolha, não. Vamos lá, então. Aprender inglês é importante. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode eu nem aprender vi. inglês de uma forma mais fácil, sem gastar nenhum dinheiro com isso. Quer dizer, tá bom, você ainda vai precisar de dinheiro para pagar a sua internet, mas se você não tiver dinheiro para isso, como é que você está assistindo um vídeo, né? Mas antes eu quero te pedir para você colocar aí nos comentários um Hello Survivor e eu vou te responder com um coraçãozinho, beleza? Ah, e fica a curiosidade também, o que o Bolsonaro quis dizer? Ele quis dizer isso aqui, ó, Popcorn and Ice Cream Sellers, se for coup d'etat. Morri esmagado. Coup d'etat é coup d'etat mesmo, tá? A pronúncia é uma expressão francesa que significa golpe de Estado. Então ele quis dizer que vendedores de pipoca e vendedores de sorvete estavam sendo sentenciados por golpe de Estado no Brasil. Foi essa a mensagem que ele quis passar pra gringa. Mas vamos lá. É difícil aprender inglês? Vamos começar do começo. Aprender inglês não é difícil, na verdade é uma das línguas mais fáceis de aprender. O difícil é aceitar que no começo do seu aprendizado você vai se sentir burro, porque você vai travar numa palavra simples. A minha mãe até hoje, minha mãe está aprendendo inglês pela internet também, a minha mãe até hoje fica um pouco incomodada porque ela não consegue falar a palavra vermelho, red. Ela fala red, head, entende? Ela não consegue falar a pronúncia corretamente devido, claro, ela não está acostumada com os fonemas em inglês, mas ela fica irritada. Eu falo, mãe, é red, wedge, head. Eu falei, tá, chama de head, mãe, chama de head. Vai ser cabeça, mas chama de head. E aí você vai ouvir uma música e entender só yeah, baby, ou alguma palavra isolada, alone. É normal, tá? Nessa etapa você se sente meio burrinho mesmo. Você vai tentar falar inglês e mesmo que seja um texto escrito, vai soar igual um gringo bêbado com dor de garganta. Então o maior obstáculo não é a gramática, nem é o vocabulário. E é isso que as pessoas que estão começando a aprender inglês focam muito. Ai, mas eu tenho que saber a gramática certa para fazer as perguntas no modo interrogativo. Eu tenho que saber como é que utiliza o verbo job. E assim, cara, as pessoas pensam, tem que aprender palavras. Aí, o que é isso aqui? Isso aqui é um mouse, que significa rato. Ah, isso aqui é um clock. É um clock que significa relógio. Cara, isso é meio doentio, tipo, vamos devagar, tá? O maior obstáculo, na verdade, é a vergonha. Tem muita gente que não aprende inglês porque tem vergonha, porque tem medo de parecer ignorante, tem medo de alguém rir da sua pronúncia, como tão rindo da pronúncia do Bolsonaro. Tem medo de sentir que todo mundo já sabe, só você que não. Mas aprender inglês ou aprender qualquer outra coisa, na real, começa por isso, cara. Aceitando a sua ignorância. Porque se você não aguenta se ver errando, tropeçando, esquecendo tudo e tendo que repetir 100 vezes, você vai desistir antes de começar. Então fica o recado pra você, tá? Quem aprende de verdade é quem aguenta a fase de se sentir um idiota, mas continua aprendendo mesmo assim, porque no fundo, cara, você sabe que todo mundo que aprendeu um idioma passou por isso, tá? Então você quer falar inglês, cara? Começa se acostumando com essa sensação. A sensação de parecer burro por um tempo. Porque isso passa. Se até a uva passa, você acha que esse sentimento não passa também? E quando passa esse sentimento, não a uva, tá? O inglês começa a entrar. Muita coisa começa a entrar mais fácil, na verdade. Na sua mente, né? Então vamos lá. Como aprender inglês, então? Seguinte, depende do seu nível de inglês. Para você aprender inglês, você tem que ter ideia de qual é o seu nível de inglês. Porque cada nível vai exigir estratégias diferentes para você dominar o idioma. Se você está no nível básico, o seu jeito de aprender inglês vai ser de uma forma. Se você está num nível intermediário, meu Deus, que dicção, O que ele tem que fazer? intermediário,
as suas estratégias serão diferentes. Se você estiver no nível avançado, as estratégias para melhorar serão diferentes. Então vamos separar Leonardo. o aprendizado do inglês em dois níveis. O primeiro nível é o nível bebezinho gucujacá. É aquele nível que você não sabe quase nada de inglês, basicamente. Aquele nível que você entende umas palavras soltas, tipo hello, bye, thank you, mas que você travaria completamente numa conversa. Você fica com medo de errar, você não consegue formar frases completas, você tem vergonha de, sabe, interagir com as Boa, pessoas. Natália. E o que é que você tem que fazer se você estiver no nível Gugu Dadá? Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que escutar inglês todos os dias. Sobrevivente, mas eu não entendo. Dane-se. Escuta inglês todo santo dia. Escuta música em inglês, vê vídeo em inglês, acompanha youtubers em inglês, escuta podcast em inglês. Faz isso todo santo dia, mesmo sem entender nada. Muda as configurações do seu smartphone, do seu computador, do seu laptop, do seu notebook. Muda a configuração de tudo pro inglês. Sobrevivente, mas eu não vou conseguir mexer nas configurações. Não é configurações, é settings. Mas falando sério aqui agora, o objetivo desse início, meu amor, é você ficar submerso no idioma. É tudo que for possível estar em inglês, estar em inglês. Inclusive o seu YouTube, inclusive o seu e-mail, inclusive outras coisas. Claro que não te atrapalhem na vida pessoal, mas é você ficar submerso no idioma. Você ser obrigado a ter contato com a língua inglesa. E aí já te falei, você pode fazer isso com música, com podcast, com série, o que você quiser. A ideia não é você entender o que está sendo dito, porque você não sabe inglês, meu amor. Você não sabe, então o objetivo não é você ficar na frente do seu celular vendo um canal gringo e tentando assim, vou entender o que ele está dizendo, o que ele está dizendo, o que ele está dizendo, popcorn nasce com ele. Não é isso. O objetivo não é você entender. Entenda isso. O objetivo não é você entender, entenda isso. Meu Deus do céu, tem gente que ainda me acompanha. Voltando. O objetivo é você se acostumar com os fonemas. É você se acostumar com a forma que a língua do povo enrola para falar algumas palavras. Tipo pra você. Popcorn, caramel, heart, photograph. É você identificar como é que funciona cada fonema. E não é algo lógico. Não é algo que você tem que parar e falar assim, nossa, o fonema é esse. Não, é só uma forma do seu inconsciente pegar como é a sonoridade do inglês, certo? Isso vai ajudar o seu cérebro a futuramente entender o que está sendo dito. Porque muitas pessoas têm dificuldade no listening, muita dificuldade de entender o que está sendo dito em outro idioma, porque não se acostumou ainda por completo com os fonemas. E aí, além disso, além de você colocar o inglês para dominar a sua vida através da submissão do inglês, através de vídeos, podcasts e tudo aquilo, você vai começar a utilizar o Duolingo, certo? A coruja verde desgraçada é um ótimo ponto de partida para conhecer palavras básicas e contextos básicos. Você vai estar lá meia hora no Duolingo. Milk. She likes milk. He likes milk. Enfim, a coruja verde desgraçada. Então, é uma relação de amor e ódio com o Duolingo, mas é muito bom para quem não tem ideia nenhuma do inglês. É muito bom mesmo, todo o esquema de gamificação, onde você lidar lá com as tarefinhas, faça o Duolingo, mas ao mesmo tempo escute muita coisa em inglês mesmo que você não entenda, tá? Você pode também escrever palavras novas com tradução e repetir em voz alta. Isso aqui é bem antigo, né, no mundo de internet de hoje, mas isso vai tornar a sua língua. Otário! Sua mulher tem reclamado muito disso, então acho que você deveria deixar a língua mais humana. E depois eu reclamo, né, quando o YouTube me desmonetiza. Enfim, e o melhor de tudo, pra você que tá aprendendo agora o inglês, você tá no nível Gugu Dadá, lembra? Você pode utilizar o Minecraft, que é um aplicativo de memes em inglês. A gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Você vai aprendendo com os títulos das publicações. Someone stole Deixa eu ter money convulsão em paz. Guess what? Então você vai procurar as palavras que você conhece, ó. Alguém roubou o dinheiro de uma máquina de vendas no Japão. Aí você vai ver aqui, por exemplo, outro post. Dude captures the takeoff speed of an airplane. Por exemplo, eu não sei o que é takeoff. Aliás, eu não sei o que é takeoff speed. Eu não sei o que é. Só que pelo contexto, ele está calculando o tempo que o avião precisa para alçar voo. Então eu acabo entendendo que takeoff speed pode ser a velocidade que o avião demora para subir. Mais uma vez, eu posso estar errado. Mas o aprendizado do inglês é justamente isso. É você fazendo conexões e entendendo as coisas pelo contexto. Aqui, por exemplo, tem esse vídeo aqui. Vai dar play. Vou tirar o áudio aqui, porque não
quero ter problemas com direitos autorais, mas tá aqui, o carinha tá cortando o vidro, você tá vendo, e transformou num copo. Aí tá aqui a legenda, o título, né? Recycling bottles by cutting them in half to create drinking glasses. Então, tipo, reciclando garrafas, cortando elas no meio para criar copos de drink. Por isso. E mais uma vez, você vê que até eu mesmo, eu tenho dúvidas na hora de entender essas frases. E isso é muito bom. Isso não é para você ter vergonha, porque justamente o seu cérebro está criando sinapses para poder entender melhor, e frases parecidas como essa no futuro vão ser lidas muito mais rápidas por você. Enfim, deu para entender, tá? Eu Só tá adoro inglês morrendo. porque você treina bastante o inglês se divertindo. Então, como Sem memes querer têm julgar, pouco mas texto, julgando, dá você pra tá traduzir morrendo. devagarinho pra ir se acostumando. Não ia fazer melhor? Claro, uma Fácil. vez que você já Mudar o tem jogo. Duolingo, tem entendido algumas coisas básicas do idioma, é lógico, né? Se você não sabe nada, vai ficar vendo meme em inglês e não vai te ajudar, né? Vamos lá, detalhe, tá? Essa etapa, o nível Gugu Dadá, é a etapa mais chata do universo. Chata pra caramba, é muito chata. Eu já falei que é chata. Pra um caramba é chata. É chata. Porque você vai estar confrontando a sua própria burrice. Amores, vamos de olho na hora? Tá, Essa Falar meia. com ele. Licença, viu? Você começa Não tá frio pra você, não? Isso te motiva muito. São Por isso, nós vamos para o 7h35, próximo já nível, tem que é o uma hora que nível você Vertigo. Já começou. vai. Nós saímos do Gugu Dadá Aqui, ó. e vamos Nem para o nível consegui Vertigo. montar ainda. Nesse nível Vertigo, Vamos ver você se pelo entende menos sai algumas montado coisas na quando você hora lê, que você ou sai quando você daí. assiste com ou sem legenda. Ela não tá Mas você amanhã. não sabe formar algumas frases. sério. Você consegue ver um vídeo no YouTube em inglês e consegue entender mais ou menos o que o cara quis dizer. Quando você ativa as legendas, você consegue entender ainda melhor. Só que você não consegue se expressar. Você sabe o que você quer dizer, mas você não sabe como montar as frases para dizer o que você quer dizer. Aí você fica traduzindo tudo mentalmente do português para o inglês, o que não é correto. Essa abordagem de você pensar assim, eu quero comprar comida. Aí você fica, eu é I. Eu quero é I want to, ou é I wanna. I wanna. Aí comprar é buy, né? I wanna buy e comida é food, I wanna buy food. Tipo, não funciona assim. Seu cérebro tem que ligar a frase automaticamente. E claro, isso é com prática, tá? Tudo bem ficar, sabe, traduzindo aos poucos assim, mas você vai ver que isso vai te travar. Então o que você faz se você estiver nesse nível? Você vai ver séries com legenda em inglês. Ou seja, você não vai colocar a legendinha da série em português. Essa série aí é Dexter Original 5. E finalmente conseguiram fazer um final de Dexter que preste. Mas tem segunda temporada, né? Então. Eu percebi que ia me matar, time, desculpa, meu Deus! Devaneios pra fora aqui do vídeo, veja séries com legenda em inglês. Porque você vai começar a vincular O que tu o que ia as pessoas fazer? dizem ao que elas realmente falaram na legenda. Filha da mãe. Porque, vamos ser sinceros, os americanos falam muito rápido. Muito rápido. Então, muitas vezes, você entende só a última frase, a última palavra que eles dizem. Com a legenda fica muito mais fácil você entender o contexto geral do episódio, inclusive aprender coisas e entender coisas que você nem imaginaria que iria entender. Você pode também, como forma de treinar o seu sotaque, você pausar e repetir as frases em voz alta. Eu acho isso cringe, mas se você estiver sozinho dá certo, tá? Você pode também criar um caderno com frases úteis do dia a dia, como I don't know, can you help me, I'm looking for, thank you for these dicks in English. Isso aqui é muito bom pra você aprender inglês, quando você agradece quando alguém te dá uma dica de inglês muito boa. E assim, o ponto desse vídeo aqui, acho que é a dica que eu tava esperando pra dar pra ele, esse vídeo inteiro, é Olha que fazer eu tô sem chamadas de paz. voz com o ChatGPT. O ChatGPT liberou recentemente, assim, alguns meses atrás, a possibilidade de você falar com ele. A possibilidade de falar com esse robozinho desgraçado que acha que sabe de tudo. E é muito bacana, por quê? Porque a voz do ChatGPT é muito boa, não é que eu sei claro, mas é uma voz que fala fluente inglês e você vai conseguir entender bem o que ela quer dizer, principalmente porque ela fala de uma forma mais explicativa. É uma forma de você praticar com outra pessoa, né? Se você considera humilhar uma pessoa, sem sentir vergonha, porque é só você se tranca no seu quarto, cara, e vai conversar com o ChatGPT. E essa, pra mim, é a melhor ferramenta da atualidade. Você pode simular situações reais, você pode pedir comida, pode conversar com um gringo, ChatGPT, ou até desabafar em inglês. Você pode pedir pro ChatGPT falar Entendi. em inglês, mas corrigir você em português no que você errou. Agora, se o modo de voz for muito avançado pra você, sobrevivente, eu não sei falar inglês, cara, eu não vou conseguir falar. Tudo bem, você pode conversar escritamente com o ChatGPT e pedir para ele te corrigir também. Mas eu, particularmente, recomendo que você aprenda a falar antes de escrever. Sim, é o básico do aprendizado de toda língua. É você aprender a falar primeiro e depois escrever.
E também, uma dica interessante, tenta pensar em inglês algumas vezes por dia. Shallow now. Eu estou indo com mais Cheguei, time! entendeu, né? E eu tenho, por exemplo, duas personalidades. Eu tenho várias personalidades. Você vê nos vídeos, as vozinhas são cada uma delas. Mas assim, eu gosto de duas personalidades. O sobrevivente e o survivor. Que do nada eu começo a pensar em inglês para fazer as coisas. Eu converso comigo em inglês. É esquizofrênico? É, mas não é como se a minha esquizofrenia já não fosse padrão do canal, né? Isso ajuda muito a você praticar esse inglês. Sobrevivente, mas eu não vou ter Bem sem certeza se eu irritar. vou estar falando certo. Não importa. Treine o seu inglês da maneira que você conseguir treinar. Fale errado mesmo, aprenda errado mesmo. Porque você vai acabar se corrigindo com o tempo. Meu Deus, Mas se você não treinar e ficar com medo de errar, aí você não vai aprender mesmo. E detalhe, eu estou exatamente migrando desse nível pro próximo. Meu inglês tem bastante sotaque. Te desafio Claro que não nesse nível aqui. muito. Pra quem não entendeu, o pessoal dos comentários ajudou aqui. You call me anything you want, but don't call me that. Acho que alguém chamou ele de algum apelido que ele não gostou. Ele falou, tipo, você pode me chamar do que você quiser, mas não me chama disso. Mas é muito engraçado, né, o sotaque? Te desafio muito. O sotaque do Texas é punk, né? Mas enfim, meu inglês tem bastante sotaque. Se eu for para os Estados Unidos e tal, o pessoal vai perceber que eu não sou nativo, né? Mesmo sendo muito mais bonito que os americanos. Mas eu travo, por exemplo, Vai ser na hora idiota. de elaborar algumas frases mais A bomba tá complexas. lá. E eu não me sinto muito bem falando sobre pressão. Eu começo a esquecer que eu falo português, inclusive. Meu Mas eu consigo Deus. assistir vídeos em inglês com legendas, por exemplo. Mira o E eu shift. consigo, por exemplo, entender algumas músicas, só que boa parte delas o instrumental atrapalha bastante. Meu listening é bem prejudicado para músicas. Mas numa situação de emergência, eu consigo me virar sem tradutor, sem celular e sem vergonha na cara. Eu estou usando muito o ChatGPT para melhorar nisso. Foi por isso que eu recomendo como a melhor ferramenta da atualidade, na minha opinião, para você aprender inglês. E aqui nós chegamos Cai no duto, nível cara. avançado, nível legenda para os fracos. E se você está nesse nível, o que você pode fazer para melhorar ainda mais? Se você está nesse nível, você consegue manter uma conversa, você entende séries e vídeos sem legenda, você é praticamente fluente, é oficialmente fluente. Mas você quer falar com naturalidade, sem parecer um robô. E esse é um dos problemas que as Guarda, pessoas guarda, guarda. que são Guarda não é fluentes feio, guarda. enfrentam, porque elas são fluentes, mas ao mesmo tempo elas sentem que elas estão meio que numa síndrome de impostor, como se elas não soubessem expressar a própria personalidade através do outro idioma. Mas enfim, pessoas assim ainda se enrolam com gírias, com expressões nativas, com sotaques diferentes. O que você faz se você estiver nesse nível? Você pode conversar só em inglês com o ChatGPT, por áudio, sem português. Só conversa em inglês mesmo e dane-se. Você pode pedir temas aleatórios, pode pedir correções, pode contar do seu dia. Você pode usar o entendi. ChatGPT como diário. Sobrevivente. Eu sou super macho sobrevivente, não tem essa. De diário não, aqui é tanta testosterona, aqui diário é coisa de menininha sobrevivente. Faz o journal, né? Que é o diário hétero. Tem que criar uma palavra nova, porque os homens estavam com medo de ter um diário, cara. Mas enfim, você pode participar de fóruns em inglês. Você tem o Reddit, que é uma série de fóruns maravilhosos, você sabe que eu sempre tá aqui nos vídeos, né? Você pode ver vídeos sem legenda. Tem muita coisa bacana no Reddit, mas ative a restrição de Oi? áudio, pelo amor de Deus, e desative a tradução automática. Porque ele traduz as coisas para o português automaticamente, você perde muito conteúdo em inglês, então veja no idioma original as coisas. Você pode gravar você mesmo falando inglês também, escutar depois melhorar, mas você vai se sentir um bosta. Eu me sinto até hoje gravando minha voz em inglês. Esse vídeo, por exemplo, eu tô aqui meio que chorando por dentro. Gente, mas tem como você falar Essa câmera tá toda bugada. de inglês pra quem é pobre, certo? Pra você que é um burguesinho safado, faz lá o método do super inglês for future gringos, vai acessar ferramentas que você fala com nativos americanos, faz o que tu quer, bro. Se você tem dinheiro, são pobres, beleza? Então fica na tua aí. Burguesinho. Eu entendi. Você não pode cometer ao aprender inglês com o método Survivor. Primeiro de tudo, não tenha medo de falar errado, cara. Falar errado é falar inglês. Americanos falam errado, eles não sabem geografia, não vão saber inglês.
Quando você vai aprender outro idioma, a comunicação que você tem é muito mais importante que a qualidade daquela comunicação. A qualidade vem depois. Primeiro você aprende a se comunicar. Por exemplo, se você quer beber água e você vai na casa de um americano e fala assim, water, e aponta para sua boca, o cara vai entender que você quer água. Você não precisa, oh, may I have some glass of water? Você não precisa disso. A comunicação é mais importante que a qualidade da comunicação, porque a qualidade vem depois. Se eu for falar com um gringo, eu sei que eu vou falar tudo errado, cara. Eu devo ter falado errado nesse vídeo, inclusive, algumas vezes. E isso é problema dele, isso é problema do gringo. O gringo que me entenda, bicho. Eu vou falar do jeito que eu acho. Se ele estiver achando ruim, ele que vem aprender português. Quando o gringo fala português errado, todo mundo, ai, ele fala fofinho, ele é lindo, olha só os olhos verdes. Aí quando eu falo errado inglês, é o pior erro do universo? Pelo amor de Deus. Faz parte de aprender um novo idioma você falar errado. Você fala embigo, você fala preda. Você fala errado no seu idioma. Por que você não vai falar errado dos outros? Segundo erro, você vai falar que nem um gorila mesmo. Você vê o inglês, as pessoas falam de forma bem fluida, né? The book is on the table. Aí chega você e fala, the book is on the table. Você vai falar que nem um gorila, é normal. Sotaque. Ai, tem que é divertido, gente. O Rafinha Bastos aqui, cara, ele tem um sotaque muito carregado. Você vê os vídeos dele em inglês, o sotaque dele é muito forte. E ele nem liga pra isso. Ele simplesmente tá lá gravando vídeo ganhando dinheiro na gringa. Tá lá na gringa fazendo show de comédia. Então assim, você vai falar que nem um gorila. Fale que nem um gorila. Terceiro, se importe mais com o que é falado do que com o que é escrito. Porque eu sei, no início, as pessoas tem muitos inocípios. Eu tenho que aprender o verbo to be. You are. E, cara, isso é importante, tá? Isso é importante. Sem sacanagem, eu não tô zoando, não. Isso é muito importante. É importante você aprender Então agora é o azul. a dinâmica da linguagem. Só que o escrito, a parte escrita, só é boa pra entender a estrutura da linguagem mesmo. O verbo to be, que é a essência, né? Toda conversação em inglês, as frases interrogativas, como comprar popcorn and ice cream. Mas a parte verbal é a mais importante pro dia a dia. Você está querendo aprender a falar em inglês, não a escrever em inglês. Primeiro vem a fala, depois vem a parte escrita. E quarta dica, pare de procurar dicas na internet, certo? Não procure isso na internet. Você, por exemplo, tá pegando dicas com um cara anônimo gostoso casado de humor duvidoso. Bicho, isso não parece muito confiável. Você concorda? Parece bom demais pra ser verdade. Não, tá. Nossa, eu tiro todo o mérito do meu vídeo zoando comigo mesmo. Falando sério, tá? A prática vale mais do que tudo. Você fica procurando novas dicas pela internet, novos métodos de aprendizado, novos... Para com essa merda. Para de ficar procurando. Eu tinha feito tudo perfeitamente, meu. Pratica o seu inglês. Eu digo isso porque é normal as pessoas que querem aprender inglês tornarem isso uma espécie de hiperfoco. Calma, cara, só treina certinho. Não é uma nova dica que vai te salvar. O que vai te salvar é se inscrever no canal e ativar o sininho. Automaticamente, quem se inscreve no canal, amanhã vai acordar falando inglês. E esse vídeo me deu vontade de comer pipoca aí com sorvete. Por conta da fala do Bolsonaro. E você que já sabe inglês, manda aquela dica braba nos comentários, por favor. Vamos tornar esse conteúdo completo aqui. Assim a pessoa já vê o vídeo, já vê todas as dicas. E aí, enfim, ela não precisa de outro material na vida dela. Apenas mesmo praticar. Enquanto você me responde aí nos comentários, eu vou agradecer aos nossos membros. Eu quero agradecer a cada um dos membros desse canal aqui e dizer que vocês são gostosos demais. Lembrando que membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a... Merda. Eita, esse vídeo é polêmico. Estão transando cada vez menos e Oxi! hoje eu vou te Que isso? um problema bem maior O quê? do que parece. Alguns especialistas já falam em apagão sexual da nova geração, com consequências sérias para a saúde. Mas o que está por trás desse fenômeno é o celular ou tem outra coisa? Quanto de sexo é normal fazer por semana e quando a perda de interesse sexual tem um problema? O mais importante, como transar mais. Cara, tu ficou doido mesmo, né? Os nascidos entre 1995 e 2010 transam pouco, chama atenção. Meu Deus, esse vídeo vai ser desmonetizado. Por quê? O que a ciência realmente está mostrando é que não está fácil para ninguém, independente da idade. Nos Estados Unidos, um estudo viu que adultos de todas as idades estão fazendo menos sexo hoje do que há 20 anos. Não é só a geração Z, galera.
Nós aqui no Brasil, Reino Unido, Japão, Alemanha, vários países estão passando por isso também. É uma mudança de comportamento em escala global. Mas o que está por trás? Seria apenas um... Pronto, agora é o azul. Qual seria a frequência ideal de sexo? Bora dois Sério, inglês. quantas vezes você faz sexo por O A. semana? Quero só ver quem vai ser sincero aqui nos comentários. E me conta também se você é solteiro ou casado, só pra fim didáticos aqui em casa. Tô brincando. Apesar de um grande tabu, sexo é algo completamente normal da natureza humana. Durante milhões de anos, o sexo foi o único jeito de perpetuar a espécie. Nosso cérebro É o único até hoje. para garantir que a gente quisesse fazer isso. Uma rede de neurotransmissores e hormônios como dopamina, ocitocina, testosterona e estrogênio estão lá na concentração certa para você buscar um parceiro, se conectar com ele e sentir prazer no processo. Esse sistema tem um combustível, a libido, o desejo sexual. Esse desejo se manifesta de formas bem diferentes de pessoa para pessoa. Pensar em sexo todo dia, várias vezes ao dia, é inclusive completamente normal. Tudo bem. Um estudo mostrou que universitários homens pensavam em sexo em média 18 vezes por dia e as mulheres cerca de 10. Então, se o seu amor reclama que Vai você jogar. pensa em sexo toda hora, fique tranquilo, não tem nada de errado e você já pode mandar esse vídeo para essa pessoa. Mas, por outro lado, pensar pouco ou nunca pensar em sexo também é normal. Existe até quem simplesmente não sente atração sexual por ninguém, as pessoas assexuais. E não é doença ou disfunção hormonal. Os órgãos sexuais respondem normalmente a estímulos eróticos, mas o desejo, a atração sexual, simplesmente não está lá. Vai encher a bunda, velho. Por aí tenta vender, a ciência não tem como dizer uma quantidade ideal de vezes que uma pessoa saudável É sério, deve Rabinho. transar. Porque o que define uma libido saudável é o quanto você está bem com ela. A frequência sexual só vira um problema quando está te causando sofrimento. Sofrimento que aparece quando a pessoa quer muito transar, mas não encontra parceiros. Isso está pesando, criando frustração e isolamento. Sofrimento que aparece quando alguém tinha uma libido alta a vida inteira e do nada o desejo some. E isso começa a afetar o relacionamento. Tem, Quando o sexo dói, quando a relação não funciona, quando a pessoa evita a intimidade Tem 2 mil. ou um Eu sofrimento. tava aqui tentando hackear o sistema e eu fui hackeado. Dá pra pular não. O que será que Dá pra está pular por não. trás dessa falta de sexo em todas as gerações, inclusive nas pessoas jovens? Será que a culpa é só dos hormônios? Enquanto a ciência ainda tenta descobrir por que você não está fazendo sexo, tem pelo menos um fator que todo homem entende, que é a calvície, uma condição normal para 50% dos homens ao longo da vida, mas que destrói a autoestima quando começa a trabalhar. Agora, olha esse comentário no último vídeo que acabou, entra no pedido. Agora que você descobriu como resolver o problema da sua cabeça de cima, agora resolveu o problema Que da sua isso, cabeça. meu? O que será então que está por trás desse apagão sexual? Essa queda sexual em todas as gerações, especialmente nos mais novos, não tem uma causa única. É bem complexo e para melhorar o entendimento, eu vou dividir aqui as causas Ah, em dois sério? níveis, comportamental e de saúde. Quando a gente pensa em comportamento, a primeira coisa que vem à cabeça é a diminuição das interações sociais. Dados nos Estados Unidos mostram que jovens de 15 a 25 anos passavam 1 hora por dia socializando ali de forma presencial em 2003. Em 2004, foram só 35 minutos em média. Apesar de todos nós, de todas as idades, estarmos nos encontrando menos, os jovens estão interagindo tanto quanto as pessoas de 50 anos ou mais. E isso é muito sério. São festas, barzinhos e rodinhas de amigos que não estão acontecendo por alguma razão. E no fim das contas, isso importa, porque o desejo de fazer sexo começa com vínculo, proximidade física. Apesar de não sabermos exatamente por que esse isolamento está acontecendo, a hipótese mais aceita são as redes sociais. Estudos mostram que mais tempo de tela está associado a uma maior solidão de jovens. Sem dúvidas, uma preocupação é que o celular coube a chance dos jovens desenvolverem inteligência emocional e social. Como que esse jovem vai conseguir se relacionar, conquistar um parceiro e fazer sexo? Galera, eu fui ter o meu primeiro smartphone na faculdade só para usar o GPS, ligações e olhe lá. O que vai acontecer com as relações das pessoas que já nascem com isso na mão? Você pode Não, até isso é considerar que as pessoas continuam interagindo e se conhecendo, mas agora online. Aquela ampinha tá muito Verdade. suja. Mas tem uma armadilha aí, que a ciência também mostra, é que quanto mais tempo uma pessoa passa escolhendo perfis lá na rede, mais crítica ela fica com as pessoas reais, rejeitando mais parceiros. Ai! Rejeitando sem alguma Quase, quase, oportunidade quase. de ser cara a cara. Quem já passou por isso aí? Além dos aplicativos de Vai, tem uma maquininha de Vai, portal atrás, ali. atrás. pornografia mais acessível. Isso, claro, Só uma afeta olhada. o sexo. Nossa. Um estudo viu que quanto mais frequente é o consumo de pornografia, menor é a satisfação sexual por O parceiros. último tá CT. Existem Não, o último não. Tem um hipóteses CT. que o consumo excessivo cria um padrão de excitação que o sexo real não consegue replicar. Daí fazer sexo de verdade fica menos atrativo. Um outro aspecto comportamental que explica por que estamos fazendo menos sexo é
tem a ver com quem mora com a gente. Em vários países, inclusive no Brasil, os Bom. jovens estão ficando mais tempo com os pais até mais tarde. Por aqui, o número de adultos de 25 a 34 anos morando com os pais cresceu 137% entre 2012 e 2022. Menos privacidade, menos sexo. Agora, um outro fator comportamental que pode explicar por que nós estamos fazendo menos sexo me deixou chocado: a queda no consumo de álcool. Infelizmente, os estudos já mostravam há anos é que quem bebia com mais frequência tinha maiores chances de fazer sexo. Afinal, o álcool deixa a pessoa mais desinibida, as pessoas bebem em grupos, em ambientes que vão justamente para encontrar alguém. E como as gerações novas estão bebendo cada vez menos, pode ser que elas estejam fazendo menos sexo por isso também. É triste, mas é uma Sai, sai, sai daí, sai daí. tudo isso é só o comportamento da nossa sociedade mudando e nos fazendo transar menos. Você já tinha pensado em alguma vez? O outro lado da moeda agora é o da saúde. Estresse, ansiedade, depressão, Tem meio IA. sono, preocupação Tem meio indo financeira, pra. obesidade, burnout. Tudo isso pode reduzir o desejo sexual. Agora olha essa lista aí com atenção. É exatamente a descrição. Legal, Não, tem mas fogo cuidado, aqui, cuidado. time. Poucos anos, ou melhor, a vida de todos nós. Antes de pensar em testosterona baixa, que tem sido uma tendência de médicos picaretas, só para te vender tratamento hormonal, temos que pensar que a nossa vida realmente não está fácil. Libido baixa e falta de sexo podem ser sim resultado de uma queda dos hormônios sexuais, mas a verdade é que menos de 5% das pessoas sofrem com isso, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Ou seja, além da nossa rotina, estamos transando menos porque nossa saúde não está legal. E isso não é exclusividade da geração Z. Mas como mudar esse cenário? O que fazer para transar mais em pleno século XXI? Essa é uma pergunta difícil, afinal vimos que não existe uma causa única que explique toda a falta de sexo. Mas antes de sair buscando soluções, a primeira pergunta a se fazer é: você está sofrendo com isso? A única certeza que a ciência tem hoje é de que não existe obrigação de transar X vezes por semana para ter uma vida saudável. Se você está fazendo menos sexo por uma escolha sua e isso não te gera sofrimento, tudo bem. Agora, se você está buscando sexo e não consegue, se pergunta, por quê? Eu falo bastante sobre você fazer um auto-monitoramento da sua vida, entender tanto o aspecto mental e social além do físico. Se você estiver estressado demais, com a sensação de isolamento, ou com qualquer outro problema de saúde mental, é esperado que você tenha dificuldade de criar vínculos íntimos e faça menos sexo por isso. Mas é importante procurar um psiquiatra ou psicólogo, porque a sua saúde sexual, ela influencia muito na sua saúde mental. Uma saúde sexual positiva diminui o risco de depressão, ansiedade e melhora a qualidade de vida como um todo. E existem boas evidências de que terapia cognitivo-comportamental e até meditação melhoram o desejo sexual. Caso o problema não seja mental, vale você conversar com seu parceiro sem tabu. Conversa sempre resolve, galera. Vale você também procurar grupos de pessoas que têm os mesmos interesses e sair mais de casa para aumentar as chances de você encontrar parceiros amorosos. E no fim das contas, se não for nada, faça uma consulta com o médico. Se você toma antidepressivos, anticoncepcionais, remédios para pressão alta, o cara saiba desce, que tá? eles podem reduzir a libido. Então é bom conversar com o médico sobre alternativas. Mas coloca na cabeça que o que as evidências mostram é que as soluções mais Ok, liguei isso aqui. são hormonais. Não é testosterona baixa, pelo menos não como primeira coisa a se pensar. Reveja a sua rotina. Exercício físico regular, sono de qualidade, alimentação balanceada, tudo isso contribui mais para o desejo sexual do que você imagina. No fundo, a libido é um resultado de uma mente e corpo saudáveis. Quanto mais sexo você faz, mais natural fica transar, tá? E conta aqui nos comentários. Que Se esse vídeo isso? te ajudou, manda ele pra quem você tá interessado. Silêncio. Vai que esse pessoa tem um e contribui com a sua saúde, se é que você quer. Agora, se quiser melhorar a sua saúde de forma mais direta ainda, assiste esse vídeo aqui, que te traz 7 coisas que eu mudei no meu Ai! melhoraram muito a minha saúde. Ai, gente, eu senti isso no coração, meu time. Boa ciência. Tchau. Vai ter, na verdade, o aumento começa em setembro. Ai. $50 aqui pro Brasil. Ainda não sabemos qual será o valor, tá? Inclusive, eu estou deixando meus links aqui na Amazon Mercado Livre, que se você quiser comprar, a hora é agora, porque ainda está no preço mais barato. Então vou deixar os links aqui embaixo para quem se interessar. Criminal Desert é um grande sucesso no Ocidente também. Tem. A galera sempre lança um jogo coreano, um jogo chinês, a galera... Mano, eu não sei pra onde eu boto esse bagulho, velho. Eu não sei onde eu boto esse bagulho, meu time. Na Ásia. E não é o caso do Crimson Desert. Pelo relatório financeiro que eles publicaram, 81% da receita deles vem proveniente de Estados Unidos. É tudo lá, é A. 81%. Pode ir. Outro número muito interessante é que 50%
dos jogadores estão nos consoles, que não está bem dividido entre console e PC, representando aí um número muito relevante nas duas, né, nos dois meios, digamos assim. Crimson Desert já vendeu mais de 5 milhões de cópias, Meu, não a tem última não. vez que eles publicaram era 5 milhões, agora deve ser mais, e fez aí um grande sucesso, uma nova IP que agradou bastante gente. Se você trocou horas de sono por mais tempo de estudo, achando que estava no modo produtividade, eu tenho uma má notícia para te dar. Você pode estar ferrando completamente o seu cérebro sem perceber. E o pior, talvez você tenha jogado horas de estudo fora. Mas relaxa que eu vou te ensinar a sair dessa. Deixa eu só primeiro... Pode, te contar guarda, uma guarda, história. guarda. Em 1964, Randy Gardner, um jovem de 17 anos, ele decidiu testar os limites do corpo humano e tentar quebrar o recorde mundial de tempo sem dormir. O experimento, que era parte de uma feira de ciências, ele começou de forma simples. Isso também servia, né, René? Os amigos É. registravam os efeitos Sua da anta, privação do gosmento. sono com anotações e testes caseiros. Na minha época de feira da ciência, a gente pegava um Isso papel, se colava chama no macarrão e chamava de Você seu não tem animal. amor próprio. Com o tempo, a história viralizou em jornais. Ei, rádios, ei. Então o bicho vai vir pra cá. Mas eu cheguei aqui só usando o portal. Sem Sério? usar essa plataforma. Eu fui teleportando, sabe? Então, Mano! Ah não, mas tem uma cerquinha ali agora. ah, É, mas isso Também, aqui é também. essa cerquinha normal. Mas tipo, eu cheguei aqui, Ravi, no portal. Essa aí eu juro. Eu fui pulando de parede em parede, sabe? Ateando e pulando o portal pra ele trocar e não me matar no processo. atraindo a atenção do pesquisador. ah não, o cara rushou, é B. Que hoje é considerado Tem um B, já entrou um pai B. da medicina do sono. Ah, Ele sim. viu ali uma chance única de estudar os impactos da falta de sono em tempo real e se juntou à equipe. E aí no início tudo parecia sob controle, só que já no segundo dia o Randy ele perdeu a capacidade de reconhecer objetos pelo nome. No quarto dia, ele Eu acho que eu devia ir junto com a plataforma. Mas ali tem fogo, meu. Aquilo ali é mortal, gente. Quase que como um Alzheimer relâmpago. Depois de 11 dias e 25 minutos acordado, o experimento ele foi encerrado. E o Randy ele quebrou o recorde mundial de privação de sono. O cara basicamente ele hackeou o conceito É B, de é B. virar noite. E apesar desse experimento não atender aos padrões éticos e metodológicos que a ciência usa hoje em dia, ele se tornou um marco no estudo do sono e acabou revelando É, mano, pode isso que tá me ser dando dano, fronteira. velho. isso pode ser Pode ficar ser um por fronteira. sem Não, limite. é. Desde essa loucura do Randy, a neurociência ela avançou bastante nos estudos sobre a importância do sono. Só que mesmo assim, ele continua sendo deixado de lado. Isso obviamente acontece por vários motivos, seja pelas horas intermináveis rolando feed nas redes sociais, pelas rotinas frenéticas que muitas vezes nos fazem sacrificar o sono para estudar ou trabalhar, ou até mesmo por uma cultura que insiste em enxergar o ato de dormir como uma perda de tempo. E se você está mergulhado em uma rotina intensa de estudos, seja para o Enem, colégio, ou até mesmo para as provas da faculdade, é bem provável que você já tenha escolhido trocar algumas horas de sono por mais tempo de estudo. Tô certo ou tô errado? Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. Até porque a pressão é enorme, né? Os conteúdos parecem intermináveis e o dia parece curto demais para dar conta de tudo. E aí chega aquele momento em que você tá tão destruído, tão destruída, que as Tem palavras meio. começam a embaralhar na frente dos seus olhos. Você lê um parágrafo e percebe que não absorveu nada. Pois então, isso aí tem tudo a ver com privação de sono. Mas e se eu te dissesse que dormir bem pode ser o seu maior hack para que Peraí, você quê? viva melhor e de quebra ainda consiga destruir nas suas provas. Então, ó, você tá nessa maratona, vai pegando aí sua telha e seu carvão, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê uma boa rotina de sono Tá, é calma. tão importante quanto as Portal horas de laranja. sono. Primeiro a gente precisa entender como Ok. é que funciona o sono. Aqui eu só vou tentar tirar a árvore. Pensa, não é um período passivo em que o cérebro simplesmente apaga. Na verdade, o sono ele é um processo incrivelmente Beleza, ativo vambora. e dividido por fases, que são o sono leve, o sono profundo e o sono REM. Inclusive tinha aquela banda, né? REM, não era REM, era R.E.M. Losing my religion. Nossa, Você procura aí, velho. procura aí. R.E.M. É, banda dos anos 80, ó.
só pedrada, só pedrada. Mas apesar de soar como o nome de uma banda dos anos 90, na verdade, REM é uma sigla chique para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Cada uma dessas fases desempenha um papel fundamental para a nossa saúde e bem-estar. É tipo os ciclos da máquina de lavar. Cada etapa tem uma função específica para limpar, enxaguar e deixar tudo pronto para o dia seguinte. Na primeira fase, que é o sono leve, a gente adormece e o corpo começa a relaxar. E eu ando infinitamente, olha. Fases mais profundas. O sono profundo, Isso que se acontece chama após física. o sono leve, ele é como uma etapa da lavagem intensa de uma máquina. O corpo ele se regenera, recupera os músculos e tecidos e fortalece o sistema imunológico. Depois do sono profundo, chega o sono REM. Losing my religion, desculpa, me emociona, essa banda é sensacional. Depois bota aí, R.E.M. Mas então, depois do profundo, vem o sono REM, que é a fase onde os sonhos acontecem. Aqui é onde o seu cérebro ele pode te colocar nas situações mais malucas. Então, se você já sonhou que estava nu, no colégio, ou fugindo de um dinossauro que por algum motivo é o seu professor de química, parabéns! Você é louco! Tá fazendo o trabalho direitinho. Mas ó, o sono ele não é só sobre aventuras noturnas, não. Durante as fases de sono profundo e o sono REM, o cérebro ele trabalha de forma complementar para consolidar as suas memórias do dia. Ele reorganiza as informações e transfere elas do hipocampo, que funciona como um armazenamento temporário no córtex cerebral, que é onde as Eu acho que é são guardadas. É como se o hipocampo ele fosse o Pode pendrive ir aí. do dia e o sono fosse o processo de passar os dados pro HD principal. Tá, peraí, gente, peraí. Não tem pra descansar, eu volto. Boa. Guarda. Isso, guarda. É boa. Jogou muito. Deu tempo. Deu tempo, cara. Ah, sim. Ainda não conseguiu guardar. Eu acho que dava tempo. Dava não? Ah, tá, acho que dava. Beleza. É porque a música só começa a tocar 10 segundos e 85 milésimos. Ainda dá tempo, só que se for bem melhor que não é. É. Eu vi a boa nas costas de um cara. Tá na... Pode ir. Rapaz. Tá meio ali. Boa, sim. Boa. Nossa, eu tô 0/12. Bora ver. Sem soltar o dado. Em outras palavras, é como se o que você aprendeu ele só grudasse no cérebro se você passar por esses estágios do sono. E se você não dormir, tudo que você estudou
vai embora mais rápido do que, sei lá, dinheiro no final do mês. Voltando lá pro nosso experimento de privação de sono do Randy, depois de 11 dias sem dormir, será que ele desmaiou? Será que Tira ele a cara, foi tira a cara. internado? Será que ele teve sequelas? Nada disso. Ele dormiu por 15 Tem um céu, horas tem um céu, tem um e céu. depois ficou bem. Mas, e aqui vem um grande porém, a neurociência mostrou que esses Você consegue, né? nunca deveria Vocês ter conseguem. acontecido. Na verdade, os efeitos da privação do sono, eles são muito perigosos, muito mais do que se pensava na época. E um dos sinais disso já estava ali. Velho, Lembra aceita que ele me pedir começou a ter amizade? problemas de memória? Então, a falta de sono estava impedindo a transferência de dados no cérebro dele, causando uma perda de memória temporária. Na prática, é como se o cérebro dele fosse um computador com a memória cheia e sem energia para processar as informações direito. Ou seja, mesmo sem desmaiar ou ter sequelas aparentes, o impacto foi real e mostrou o quanto o sono é essencial. Meus amigos! Aí, ó, eu vou caindo, ó. Caindo, Deixa eu pum! esperar lá o velho. Vamos ver se ele entra. Boa, gente! Finalmente, depois de meia hora, eu usei o cérebro. Tome a decisão correta em relação à posição de escolta para a Eu festa. acho que não vai entrar não. Não vai não. Legal. Aí de novo, né, gente, nessa instalação estranha, que tipo, parece um depósito abandonado, sujo, quebrado. E tipo, eu vi que os caras eram aquelas máquinas que iam me matar. Porque tipo, sem problemas. Porque pensa comigo, a plataforma tava descendo. Pra onde eu tava indo? Pro fogo. E o fogo não me mata? É. Aqui, ó, a gente não abriu aquela porta lá de antes? Não, ó. Cara, nunca joguei assim. Cuidado, esse equipamento começa e para automaticamente. Olha, viu esse molde daqueles robôs atirador? Tá, tá. Eles são mortais. Eles são mortais. Eles falam bem baixinho. Eles são mortais. Dá Nunca pra joguei esse cair mapa. aqui. Ah, meu filho, já é. Vou platinar portal, não quero nem saber. Amei essa franquia. Ó, tá plantando o B. Durante o sono REM, o cérebro reforça as conexões neuronais que estimulam a criatividade e facilitam a solução de problemas. Legal, lá o ventilador me mata. Você encontre respostas para as questões que pareciam impossíveis enquanto você estava acordado. Então, quem sabe não é uma boa Boa. ideia você tirar uma soneca quando estiver travado naquele problema de matemática. Isso porque essas fases do sono, elas ocorrem em ciclos repetidos ao longo da noite. Cada ciclo do sono... Você tá comendo um pão com presunto. A 120 minutos. Geralmente uma pessoa passa por 4 a 5 ciclos por noite. Até agora dependendo da nada lá. duração total do Até agora sono. nada lá. E quando você Ah, eu vou pisar aqui, isso aqui vai cair, já sei. na quantidade de sono profundo e de sono REM. E o cérebro, ele não consegue guardar ou processar as informações. Obrigado, Val. O que a Valve fez, cara? Nada. Véi. Ah, tá. Eu achei que o gravador não tava grudado. Das memórias, a falta de sono ela impacta bastante outras funções essenciais do seu cérebro e também do corpo. Isso vai acontecer em partes por causa do aumento na liberação do cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, embora eu não ache tão legal esse nome. É a pessoa citando. Ah, vou passar aqui em linha reta e vou morrer, mano. Isso aqui vai cair, isso aqui vai me matar. Na tomada de decisões, Boa. o que aumenta as chances de cometer erros simples. Erros que numa prova podem custar pontos preciosos. E a gente sabe o quanto cada ponto é determinante. Sabe aquelas questões que você lê e pensa, pô, essa aqui, ó, essa aqui é tranquila. E aí se você tiver com sono, você pode muito bem acabar achando que a capital do Brasil é Buenos Aires. Não é, tá? Vai que, né? Sempre tem um doido por aí. Ficar sem dormir para estudar pode até parecer produtivo, mas é exatamente o oposto. Além de você não processar direito o que estudou no dia anterior, o seu cérebro ele fica exausto, como uma esponja saturada, incapaz de absorver novas informações. Isso consome toda a sua energia sem gerar resultados reais.
deixando aquela sensação de estar se esforçando sem sair do lugar. E não para por aí não. A privação de sono, ela também aumenta o risco de problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade e depressão, alimentando um ciclo vicioso que compromete tanto a qualidade de vida quanto o desempenho nos estudos. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso com algumas práticas simples para melhorar a qualidade do seu sono. E aqui vão algumas dicas de vida que podem te ajudar e muito. A primeira delas é tentar dormir sempre no mesmo horário, porque o corpo ele Boa de adora. noite. Se afaste das telas pelo menos 1 hora antes de deitar, já que a luz azul eliminada, emitida pelas telas, ela atrapalha a produção de um hormônio conhecido como melatonina, que é o hormônio do sono. Também evite cafeína após as 16 horas. Até mesmo aquele chazinho mate ou um chá preto que parece inofensivo, ele também tem cafeína. Eu, por exemplo, tomo meu último café 1 Tem da B? tarde. Não, tem não. Isso melhorou demais a qualidade do meu sono. E assim, qualidade de sono não tem a ver com horas de sono. Às vezes a pessoa dormiu 8 horas, mas se você metrificar, e eu metrifico a minha usando esse anel, dá um close aqui, câmera no meu anel, esse anel ele faz essa metrificação da qualidade do meu sono. Então eu vejo que muitas vezes eu tomo café tarde e isso prejudica demais. O cara tá escondidinho ali. Embora Saiu, não sei pra onde é que foi. tenha continuado a mesma coisa. Outra coisa é transformar o seu quarto num verdadeiro santuário de sono. Mantenha ele escuro, silencioso e bem fresquinho. E a dica mais importante de todas: não vire à noite estudando seu demônio. Seu demônio. É sua menina, sua demônia. Não é pra madrugar estudando. Tem que descansar bem, porque isso é essencial para consolidar o que você aprendeu e garantir um melhor desempenho Socorro. na prova. Agora eu quero saber quantas horas de sono você tem dormido ultimamente? Comenta Rapaz, aí acho que umas pra gente ver quem é que tá menos nos um. estudiosos Tô e brincando. tá no modo O quê? zumbi. E se você quer estudar de um jeito inteligente, sem precisar sacrificar Oh! clica no link da descrição. Olha, tem um buraco aqui. Entra no buraco. Calma, deixa eu ver se não passou nada. Não. Ih, ó, luz vermelha. Venha conhecer o A Prova Total. Eu morri. Mas desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, valeu, obrigado. Namastê, gratidão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou o Sobrevivente. Nesse vídeo eu quero te mostrar os 5 melhores países para você largar o Brasil de uma vez e ser feliz com isso. Afinal de contas, para muitas pessoas sobreviver ao Brasil é, na verdade, sair daqui. Como diz a famosa frase, a saída para o Brasil é o aeroporto. Mas para quem quer sair do Brasil, vem uma dúvida absurda. Para onde ir? Beleza, eu não quero mais morar no Brasil. Meu time, isso aqui vai ficar... Eita, epa. Ah, aqui é os buracos do elevador, meu time. Olha, Ravi. Calma Entre essas entradas sempre tem esses cano velho, essas Calma, instalações destruídas. Não sei. Tem um cadeado quebrado aqui. Boa. Jogou muito. Quase. Jogou muito. Você vai matar esmagado, não vai? Não. Ele ia se matar esmagado? Isso aqui vai me matar esmagado. Ah, tá. Tô ficando é doido. Olha, aqui é os pistões que levantam. Pronto, fiz merda, time. Tá, mas e agora? Ali é o azul. Pronto. Uou, e o que tem aqui? Mas eu vou pra onde? Algumas pessoas
pessoas, claro, já têm alguns países em mente, outras estão totalmente perdidas, mas nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores países para você largar o Brasil de uma vez por todas. Antes, por favor, comenta oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo e eu te respondo com um coraçãozinho. Antes de tudo, eu quero que algo fique muito claro nesse vídeo para você. O melhor lugar é com certeza o país que você tem mais possibilidade de dar certo. Não adianta eu citar 3 zilhões de países diferentes aqui se você não se adequar à cultura daquele país, não encontrar um bom emprego por lá, Ecoou, ou não né? ter bons Ecoou. contatos naquele país. Tem quem goste Rapaz, de vou dar fazer cara na eco. coragem, por exemplo, sem conhecer o Tô bem. idioma, sem conhecer outras pessoas lá no outro país, sem nenhuma possibilidade direta de emprego, mas eu não recomendo. Se for o seu caso, a lista de países aqui vai te ajudar com certeza, mas mesmo gostando de um dos países que eu falar nesse vídeo, pesquisa mais sobre esse país e principalmente procure um grupo de brasileiros que vêm de lá. Normalmente tem muito grupo no Facebook e muito grupo no WhatsApp de brasileiros que moram em outros países. A maioria, claro, vai querer lucrar às suas custas. Sim, tem o famoso Ri levei vantagem também internacionalmente, Obrigada, mas é uma boa forma de entender um pouco mais como é a busca por emprego como imigrante e outras questões legais. Outra coisa também, lembre que eu estou falando de informações generalistas. Cada país tem regiões diferentes. Algumas são mais sujas, outras mais limpas, algumas mais seguras, outras mais violentas, algumas mais xenofóbicas, outras menos, etc. Então assim, quando eu estiver falando de um país, eu vou estar falando desse país de forma generalista, porque eu sei que vai ter gente chatinha que vai chegar aqui: ai, você disse que no país X era fácil conseguir emprego, mas eu morei lá e não consegui emprego, você está mentindo, sobrevivente. Cara, leve em consideração o contexto do que eu vou falar aqui. Não seja um birutinha, não seja uma pessoa insuportável. Beleza? Vamos lá. O primeiro país é Portugal. Sim, eu aposto que você imaginava ele em primeiro lugar aqui também. Porque o que acontece? Portugal é um dos destinos mais buscados por brasileiros que querem recomeçar a vida fora do Brasil. E isso não é por acaso. A língua tem um fator que ajuda muito. Eu sei, o português de Portugal para você soa de uma forma meio esquisita, mas logo você se acostuma com o sotaque e entende 100% do que os caras estão dizendo. Porque mesmo mas com eu o tenho- sotaque diferente do português de lá, Tá, já se tem entende. 10 minutos. Desde Já. procurar um emprego até lidar com documentos, aluguel, escola, médico e outros serviços públicos que vão ser úteis para você. Isso é um ponto positivo absurdo, principalmente para quem não fala inglês ou outros idiomas, porque eu sei que tem muita gente que tem a vontade de sair do Brasil, mas não sabe nada de inglês ou não tem facilidade para entender outras línguas. Outro ponto importante de Portugal é que a cultura é bem parecida aqui com o Brasil. Muita coisa lembra o Brasil, principalmente porque a gente está colonizando Portugal. Estão dizendo que Portugal agora O cara é o caiu, 28º voltou e depois estado caiu de brasileiro, novo. ou como muitos gostam de chamar, a Guiana brasileira. Portugal, claro, comparado com o Brasil, é um país mais calmo e tem uma rotina menos corrida. As cidades menores, como Braga ou então Coimbra, são bem tranquilas, são limpas, seguras e têm um custo de vida mais baixo do que Lisboa ou Porto. E uma coisa bacana é que você andando por Portugal, você sente uma sensação de segurança que é impossível de sentir aqui no Brasil, principalmente em cidades grandes. É algo que impressiona muito, mulheres andando sozinhas à noite, usando o celular à noite, sozinhas. Comparado ao Brasil, lá nesse quesito, é um paraíso. No mercado de trabalho lá de Portugal, tem algumas demandas para principalmente construção civil, limpeza, hotelaria por conta do turismo, né? Tecnologia e saúde. Ou seja, dá para encontrar oportunidades mesmo sem ter o diploma europeu. Claro que nem sempre os salários são altos, tem esse ponto, lógico, mas a qualidade de vida costuma compensar. Outro ponto positivo, isso aí eu já falei desde o início desse tópico sobre Portugal, né? É que já tem uma comunidade absurda de brasileiros lá. Tem muito brasileiro em Portugal, então se você tem aquele receio de sair do Brasil, mas perder o contato com a cultura brasileira porque você talvez goste da parte boa do Brasil, ir para Portugal pode ser uma solução para você. Em alguns bairros você ouve mais português do Brasil do que português de Portugal. Nossa, que surdo. Portugueses com raiva. Mas é um fator importante se você não quiser
se sentir sozinho Tem um B, tem um B. no país. Tem mercado com produtos brasileiros, igrejas com Fica alguém cultos B pra em português do garantir. Brasil, grupos de apoio e tudo mais. Logicamente, Portugal não é as mil maravilhas. O salário mínimo é bem baixo e com o aumento Boa. do custo de A vida, bomba tá B. principalmente do aluguel, cara, fica apertado demais. Aluguel tá ficando bem caro lá em Portugal mesmo. Você tem que quase fazer um concurso público para conseguir um local de Boa. qualidade, porque os preços continuam subindo e a concorrência não é nada Então tá pequena. Além disso, alguns portugueses ainda têm Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, né? Amei esse jogo, meu time. Muito bom. Pô, Aí, tipo, a gente vai em busca do platino dele. Mas por hoje é isso. Valeu, falou e é nóis. Foi!